Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta. Como vai vocês nesse belo dia que o Senhor tem criado para nós? Deus é muito bom conosco, meus queridos. Mesmo que você olhe e só veja lutas, dificuldades, isto não tira a bondade de Deus. Os momentos difíceis são passageiros, mas a fidelidade e a misericórdia do Senhor permanece para sempre. Vamos lá? Vamos continuar hoje? Lucas capítulo 16, vamos lá, em mais um capítulo, hoje a parte primeira, episódio de número 321. Essa é a quarta temporada, onde estamos vendo o Evangelho de Lucas. Espero que esteja tudo bem com vocês. Pela graça de Deus eu estou aqui novamente, continuando este trabalho de pregação expositiva, capítulo por capítulo da Bíblia, com a sua companhia, com a companhia de milhares de ouvintes ao redor do planeta, em mais de 13 países, em 5 continentes. Meu muito obrigado a vocês que têm divulgado, espalhado esse podcast, a palavra de Deus, que tem abençoado muitos corações. Então vamos lá, falar da astúcia e da sagacidade daquele empregado que recebeu o elogio do seu empregador por causa da sua inteligência, o seu mordomo. Nós vamos ver o que tudo isso significa, o que nós podemos aplicar nos dias de hoje também. Então veja que o elogio do empregador pela inteligência do seu mordomo, a sua astúcia e a sua sagacidade, Lucas capítulo 16, versículo 1 ao 9. Seu Senhor, não nosso Senhor, ele elogiou o administrador injusto porque ele agiu astutamente, não com sabedoria. Versículo 8. E o que significa esta homenagem? Não pode ser uma justificação de sua ação como um todo. Essa ideia ela não pode ser acolhida, pois essa ação por parte do comissário ela foi totalmente contrária aos interesses do empregador. Foi simplesmente um elogio à sua perspicácia, era equivalente a dizer: você é um sujeito muito inteligente, um homem muito esperto, você sabe como cuidar de seus próprios assuntos temporais, apenas isso, e nada mais do que isso significa. Veja a recomendação do nosso Senhor à sagacidade espiritual. Jesus Cristo ele não poderia louvar a inteligência quando desprovida de honestidade. Ele não podia fazer isso por duas simples razões. Porque a mera esperteza sem honestidade é um crime e uma coisa vergonhosa. Nenhuma quantidade de sucesso imaginável compensaria a falta de princípios. Aquele que paga veracidade por promoção, consciência por conforto, pureza por gratificação, respeito próprio por honra ou aplauso, paga um preço muito alto. Comete um erro irreparável a si mesmo. Ele peca contra a sua própria alma. Porque a mera esperteza ela não tem sucesso no final. O administrador do texto ele estaria melhor se tivesse mostrado menos nitidez e mais fidelidade. Se ele tivesse sido fiel, não teria sido reduzido a uma mudança desonrosa para garantir um teto acima de sua cabeça. Ninguém é mais propenso a se enganar do que um homem muito inteligente do mundo. Uma destreza sem princípios, meus queridos, ela geralmente vai encontrar o caminho para deserção e desgraça. O sucesso gera confiança. Às vezes a confiança se transforma em imprudência, e a imprudência ela termina em ruína. Nenhum homem sábio
ligaria suas fortunas terrenas às de seu vizinho inteligente e inescrupuloso. Segundo que Jesus ele louva a sagacidade em relação à integridade. Ele gostaria que os filhos da luz mostrassem tanta premeditação, engenhosidade e capacidade em sua esfera, quanto os filhos deste mundo mostram na deles. Ele os aconselha, por exemplo, a gastar seu dinheiro com bons propósitos, de modo a garantir resultados muito melhores do que muitas vezes são feitos para produzir. E esta é a verdadeira sagacidade quando comparada com astúcia superficial. Veja que é fazer de nossas posses, de todos os nossos recursos de todo tipo, que eles nos proporcionem não apenas uma gratificação passageira do tipo inferior, mas antes uma satisfação real da ordem mais nobre, e até mesmo armazenar para nós um tesouro nos céus, ampliando a bem-aventurança que está além da sepultura. Então, mesmo pobre, ouro e prata perecíveis serão meio de nos ajudar a uma colhida mais plena, mais doce, mais alegre, quando nossos pés tocarem a outra margem do rio que corre entre a terra e o céu. A nossa sabedoria, ela está limitada a uma inteligência superficial? Se assim for, vamos tornar-nos loucos para que possamos ser sábios de fato. Nós estamos fazendo o melhor uso das várias faculdades, capacidades e facilidades que Deus confiou ao nosso cuidado. Há aqueles que os transformam em uma conta muito pequena para quem eles praticamente não valem nada. E há aqueles que os estão obrigando a produzir uma rica colheita de bens, que a vida humana mais longa será curta demais para colher. O dinheiro, ele precisa ser um meio de graça. Versículo 16, do 1 ao 13. Veja que no capítulo anterior nós falamos contra o orgulho do partido farisaico, e nos episódios anteriores, que era muito exclusivo para receber publicanos e pecadores na mesma festa de privilégio que eles mesmos. A parábola agora que nós temos diante de nós, ela foi dita contra a cobiça deles. E isso nós vamos ver que assim como as graças elas devem ser encontradas e crescer juntas, o mesmo acontece com os vícios da humanidade. A idolatria da riqueza, ela anda de mãos dadas com orgulho. E ao advertir os seus discípulos, no entanto, contra o vício, o nosso Senhor inculca a verdade e traz em suas parábolas o importante fato de que o dinheiro pode ser um meio de graça para os homens ou uma tentação e uma armadilha. A primeira parábola sobre o administrador injusto, ela nos mostra alguém que foi sábio no uso do dinheiro. E a segunda parábola sobre o rico e Lázaro, ela nos mostra aquele que se tornou sábio quando já era tarde demais e seu destino estava selado. A história ela não precisa ser de nenhuma dificuldade moral para nós. O ponto mais importante é a privação de sua mordomia. Vamos lá, vamos entender juntos aqui. Agora, aos olhos espirituais de nosso Senhor, essa era uma bela representação do que uma alma pode fazer na perspectiva de ser dispensada de sua mordomia terrena na morte. Ele pode pegar o dinheiro que possui, sentindo que não é absolutamente seu, mas de Deus, e que ele é apenas um mordomo dele, ele pode usá-lo liberalmente, tornando os problemas de seus irmãos mais leves, para que, tendo-os colocados sob obrigações para com ele pode calcular com certeza sobre sua simpatia cordial no mundo além do túmulo. Um desembolso prudente, ele pode fazer amigos entre os imortais além. Em uma palavra,
O dinheiro pode ser utilizado como um meio de graça muito importante. Depois no versículo 13 aqui nós vemos uma lição sobre Mamon, que é um mestre mau. Sim, as lições não são muito boas. Nós começamos com esse pensamento como uma espécie de pano de fundo para o ensino mais reconfortante que nosso Senhor enfatiza aqui. A alma que é escravizada pelo dinheiro, ela se torna miserável, avarenta. Isso não está implícito no termo avarento, que designa o escravo do dinheiro? O pobre escravo é mantido moendo, acumulando cada vez mais e ainda assim nunca obtendo nenhum benefício de toda a luxúria do ouro. Nada parece mais tolo e insano do que a corrida pelas riquezas. Nada mais ruinoso do que as armadilhas em que caem os corredores. Quando chega o fim da vida e o tesouro acumulado tem que ser deixado para trás, a condição da alma é realmente lamentável. Por outro lado, o dinheiro pode se tornar um servo muito útil. É o que nos ensina os versículos 1 ao 9. Nada se ganha negando que o dinheiro é um grande poder. Quanto pode realizar? Todo departamento de empresa considera o dinheiro como a única coisa necessária. Tão poderoso é que as pessoas, pelo uso dele, podem se tornar completamente odiadas. Como muitos especuladores egoístas e pessoas cobiçosas são todos os dias. Por outro lado, pode ser tão sabiamente disposto a ponto de aumentar os nossos amigos consideravelmente. Um uso criterioso do dinheiro pode reunir milhares de amigos ao nosso redor. O dinheiro ele pode ser usado por nós para servir a Deus também. Olha os versículos 10 ao 12. Esta é a essência do ensino de Cristo nesta parábola que temos diante de nós. Nunca usamos o dinheiro corretamente até que tenhamos essa ideia de servir a Deus por meio dele. E para enfatizar isso, nós observamos que o dinheiro é de Deus e nunca somos mais do que mordomos dele. Esta verdade, ela está subjacente em toda a parábola. O homem muito rico que tem um mordomo é Deus. Somos todos seus mordomos, fiéis ou infiéis, conforme o caso em nosso uso de seu dinheiro. Nunca é nosso separado de Deus. É nosso apenas como seus mordomos. Outras coisas são mantidas com muito mais segurança, por exemplo, educação, pensamentos, cultura. Eles entram em nosso ser e se tornam nosso. Temos motivos para acreditar para sempre. Mas o dinheiro é nosso apenas por um tempo, um empréstimo de Deus para ser usado de forma adequadamente. Somos fiéis em nossa mordomia quando damos sem mágoa àqueles que estão realmente necessitados. Deus nos dá o suficiente de sobra para abrigar os necessitados. Assim nós transmutamos o nosso dinheiro em gratidão. A gratidão do assistido é melhor do que o dinheiro, pois permanece e pode ser desfrutado quando o dinheiro não pode. Deus garante a gratidão e a recompensa. Alguns dos destinatários podem revelar-se ingratos, mas aquele que dá aos pobres, ele empresta ao Senhor. Pequeninos irmãos, a mim o fizestes quando fizestes a um destes pequeninos. Estamos, portanto, certos do mais alto reconhecimento quando, por amor do Senhor, nós ajudamos os nossos semelhantes. A alma verdadeiramente generosa e liberal, ela tem uma bem-aventurança ali esperando nos eternos tabernáculos. A expressão lar eterno, para adotar a nova versão transformadora da tradução dos originais bíblicos, parece indicar um progresso eterno a ser realizado na próxima vida. Nós estaremos avançando até lá para uma realização cada vez mais elevada.
Aqueles que fizemos amizade aqui nos receberão em suas moradas eternas. Haverá reconhecimento e companheirismo e o progresso que o acompanha. Que meio de graça o dinheiro pode se tornar e que ajuda para a glória. Que o chamado administrador injusto então nos admoeste a aproveitar ao máximo o nosso capital na terra, para que possamos ter o melhor retorno celestial dele quando deixamos o dinheiro para trás para sempre. A nossa dívida para com o nosso Senhor, nós temos uma dívida, assim como diz aqui em Lucas 16:5, quanto deves ao meu Senhor? Tomando essas palavras bem à parte do contexto ao qual elas pertencem propriamente, nós podemos deixá-las sugerir-nos a questão muito proveitosa. Quanto a nós, como homens individuais, devemos àquele que é o Senhor de tudo. Quem dirá quanto devemos ao nosso Deus? Quando nós consideramos o valor intrínseco de seus dons para nós, quanto devemos àquele que nos deu o nosso próprio ser, que nos deu nossas capacidades físicas, mentais, espirituais, que tem nos preservado na existência, tem suprido todas as nossas necessidades. As dádivas de Deus para nós, seus filhos, deveriam ser muito mais valorizadas por nós, porque tudo que Ele nos dá é motivado por seu interesse paterno em nós. Todas as suas bondades são bondades amorosas. Ele não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. O custo desse dom superior é tal que nós não temos padrões para calcular, nem linguagem para expressar. Quanto devemos a Deus? A gente não pergunta isso, a gente fica perguntando quanto Deus deve a nós, né? Quando Ele vai responder nossas orações, quando Ele vai nos abençoar. Mas e nós? Quanto nós devemos ao Senhor? A vida, o ar, tudo nós devemos ao Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que nos tornaremos, devemos a Ele. A gente se encontra em breve, no próximo episódio, para continuarmos meditando nesse capítulo 16, tá bom? Te vejo lá. Vem, traz mais gente, porque tem muita coisa legal para nós aprendermos juntos da palavra de Deus. Até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.